Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Biolk, sou residente do nível 1 em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens do HV, juntamente com Wilson da Silva Lima, R1 de Clínica Médica de Pequenos Animais, escolhemos o artigo intitulado Atitudes de veterinários e estudantes de veterinária em relação às recomendações de como melhorar o bem-estar de cães e gatos na prática veterinária. Sabemos que a profissão em questão é embaixadora do bem-estar dos animais, mas a visita a um médico veterinário em si ela é muito estressante para muitos pets. E atualmente se tem disponível uma infinidade de recomendações sobre como reduzir esse estresse durante uma visita ao veterinário. No entanto, muitas vezes elas não são implementadas na prática. Dentre essas, o que se destaca são principalmente as medidas do manejo de cães e gatos, que são exemplificadas aqui nestes slides. Apesar de serem muitas das vezes vistas como pequenas ações por nós proprietários e por nós também médicos veterinários, essas medidas afetam muito positivamente o bem-estar dos pets. Devemos então sempre moldar o comportamento dos proprietários frente a seus animais, a fim de passar algumas técnicas e demais conhecimentos pertinentes ao bem-estar para executarem. Por fim, o objetivo deste estudo ele foi pesquisar veterinários e estudantes de veterinária a respeito de suas atitudes em relação às recomendações para melhorar o bem-estar de cães e gatos na prática. Referente à metodologia, foram executados dois questionários semelhantes, divididos em dois grupos, um composto exclusivamente por médicos veterinários e outro por estudantes do curso de medicina veterinária. Esses questionários eles abordavam 20 questões sobre o ambiente, o manejo dos animais de estimação na prática e outras medidas para melhorar o bem-estar animal em relação à sua importância e também à sua viabilidade na prática. Os questionários eles eram semelhantes entre os grupos e toda a condução do estudo foi realizada na Áustria. Quanto à pesquisa, a mesma foi conduzida de modo online entre dezembro de 2015 a fevereiro de 2016 e foi enviada por meio de uma correspondência eletrônica para veterinários que trabalham em clínicas veterinárias e acadêmicos da Vetmedune em Viena. Já para computar e realizar a análise dos dados, foi utilizado um programa específico de estatística e as combinações de pontuação nas vertentes importância e viabilidade foi avaliada pela média de cada grupo e comparadas pelo teste de Mann-Whitney, que avalia variáveis não paramétricas que diferem entre si. Foram entrevistados, então, 342 médicos veterinários e 258 estudantes. O perfil de ambos os grupos eles foram compostos majoritariamente por mulheres, e quanto à faixa etária, grande parte dos veterinários possuíam entre 40 e 49 anos, enquanto o grupo dos estudantes era um perfil mais jovem, em torno de 24 anos. Grande parte dos veterinários eles já trabalhavam em clínicas e cuidavam principalmente dos animais internados concomitantemente, além de que 72% deles trabalhavam somente com cães e gatos e não com outras espécies. Já os estudantes, mais da metade, possuíam nacionalidade austríaca, estavam no último terço dos estudos e quase sua totalidade já trabalhou, já tem experiência em clínicas fora da universidade. Foram avaliadas, então, 20 perguntas pertinentes a questões do bem-estar animal, que são ou não praticadas no dia a dia, e foram avaliadas as mesmas questões, só que com duas variáveis distintas. Uma delas em relação à importância em que a mesma possui em relação ao bem-estar do animal, onde um é o mais importante e o 20 é o menos importante em relação ao bem-estar. O mesmo foi realizado com a variável viabilidade, se isso seria aplicável no dia a dia e se adiantaria na colaboração do bem-estar. Essa é a tabela referente à variável importância. Em verde são as recomendações mais importantes na visão dos veterinários, e em azul, dos acadêmicos. Percebe-se que praticamente só diferem em um aspecto. Ambos os grupos eles consideram de fundamental importância ter um serviço de enfermaria para os animais, então fornecer uma possibilidade dos mesmos fazerem as necessidades pelo menos 3 vezes ao dia, né? Separar os gatos dos cães durante a hospitalização, e o ponto que os grupos acham menos relevante é de manter as técnicas de contenção bem-sucedida para cada paciente. Essa outra tabela ela já reflete o que seria de fácil execução no dia a dia da clínica. A maior viabilidade atribuída pelo veterinário e pelos estudantes foi as mesmas, para o que aproximar-se dos cães lentamente pelo lado e deixá-los iniciar esse contato por conta própria, né? Também fornecer a possibilidade dos felinos em se esconder na gaiola, e os veterinários ainda consideraram também fornecer a possibilidade do cão
urinar também e defecar pelo menos 3 vezes ao dia, enquanto os estudantes substituíram essa opção por fornecer uma coberta de um familiar para o animal cheirar enquanto mesmo está internado, né? Os mesmos, eles concordaram também que separar os gatos e os cães na sala de espera é o mais inviável na execução de todos esses outros. Quanto à discrepância entre as classificações de importância e viabilidade em veterinários, algumas recomendações foram classificadas, ou seja, apesar de não refletirem tanto no bem-estar, elas são mais fáceis de executar. Entre estas, destaca-se usar os alimentos durante o exame para distrair o animal e também fornecer uma coberta com cheiro de alguém para que o mesmo, durante a hospitalização, se sinta mais confortável. Enquanto algumas são difíceis de se executar na prática, mas são as que mais geram resultados positivos no bem-estar, que são a separação de gatos de cães durante a hospitalização e também a separação dos mesmos na sala de espera e manter o tempo de espera mais curto possível até o atendimento em questão. Bom, em relação à discussão no tópico seleção de amostra, esse estudo relata as atitudes de veterinários e estudantes de veterinária para recomendações de melhorias no bem-estar de cães e gatos na prática veterinária. Embora a taxa de resposta nesse estudo tenha sido considerada baixa em comparação ao outro, que foi realizado recentemente por Dawson e colaboradores em 2016, a taxa de respostas na população de veterinários ela foi um pouco mais alta, cerca de 11,5% no estudo, em comparação a 7,9% no estudo anterior. Portanto, é provável que na amostra desse estudo tenha consistido um maior grau de veterinários interessados em bem-estar animal e a tópicos relacionados ao comportamento animal, e isso não pode ser representativo para veterinários com menor interesse no bem-estar animal. Outro ponto que foi elencado foi as avaliações de importância e viabilidade. As classificações de importância e viabilidade das recomendações sobre bem-estar foram altas nesse estudo. No entanto, as classificações de importância geral, tanto para veterinários quanto para estudantes veterinários, foram mais elevadas do que as classificações gerais de viabilidade. Muitas recomendações sobre habitação e gestão de animais, como a separação de cães e gatos durante a hospitalização, o ato de oferecer possibilidades de esconderijo para gatos, possibilidades dos animais urinarem e defecarem de forma regulares ao ar livre, receberam grande importância por parte dos veterinários e estudantes. E isso foi muito semelhante a outras avaliações que foram feitas, né, por Dawson e colaboradores. No entanto, algumas diferenças, né, foram encontradas nas classificações de importância e viabilidades. Por exemplo, há itens relacionados ao acesso externo em cães, a separação do cão do dono e também o uso de reforço positivo e alimento para adestramento, por exemplo. A diferença mais marcante parece envolver o acesso regular ao exterior para cães hospitalizados. Além disso, também foi avaliada na discussão as diferenças entre os veterinários e os estudantes veterinários. Houve uma menor importância entre as avaliações de viabilidade pelos alunos. Em geral, a maioria das recomendações sobre as quais os veterinários e os alunos pontuaram de forma direta receberam menor importância por parte dos alunos. Um menor controle dos alunos de veterinária sobre as decisões de como agir sobre uma determinada circunstância pode ter levado eles a ter essa pontuação de viabilidade mais baixa. Em relação à importância, a recomendação que se relaciona ao uso mínimo de contenção, ao ato de posturas que se dão ao animal para que ele tenha uma sensação de segurança, de menor medo, né, durante os exames, ou que ele se sinta confortável, receberam uma avaliação mais baixa por parte dos alunos. Né? Nesse tópico também é avaliada a questão de atitudes em relação ao bem-estar animal, que elas podem ser direcionadas por intervenções, e essas intervenções nada mais seriam do que cursos sobre bem-estar, comportamento ou manejo. É verificado que nesse estudo os alunos, principalmente, eles tinham graus de conhecimento diferentes, né? Tinha alunos no curso de forma mais avançada, outros nos estágios iniciais, e, portanto, o conhecimento sobre bem-estar para os alunos que estavam no final da formação, né, era superior aos alunos, né? Isso foi notado, aos alunos que estavam em fase inicial. E outro ponto que é elencado também é a experiência, né, que os veterinários praticantes, os veterinários que têm contato com o comportamento animal,
né, tiveram respostas superiores, né, pontuações melhores nesses quesitos de importância e habilidade em relação aos alunos, porque, obviamente, eles têm contato maior, uma experiência maior, né, com os animais e com o bem-estar. Por fim, embora os entrevistados dessa pesquisa tenham atribuído uma grande importância e alta viabilidade para a maioria das recomendações, né, pode haver restrições de implementação de algumas das recomendações na prática, em particular aqueles relacionados a aspectos construtivos ou aqueles percebidos como muito demorados ou os que levam a problemas econômicos e perdas. Além disso, a amostra presumivelmente consistia em veterinários e estudantes de veterinária interessados em bem-estar animal. Portanto, em uma população com menos interesse pelo bem-estar animal, veterinários podem perceber que as recomendações seriam menos importantes e menos viáveis. Além disso, né, esses veterinários em particular, devem ser alvos de novas pesquisas como forma de superar as barreiras para a implementação de recomendações de melhorias do bem-estar animal em cães e gatos na prática veterinária. Aqui as nossas referências. As principais críticas que a gente elencou nesse estudo foi a pesquisa restrita e pouco abrangente, porque basicamente o estudo ele se utilizou de veterinários e de estudantes que tinham bastante conhecimento sobre a área de etologia, de bem-estar animal, né, e não incluiu pessoas que tinham pouco conhecimento ou nenhum conhecimento sobre esse assunto. Além disso, também na parte de discussão, principalmente, foram utilizadas poucas referências bibliográficas para fazer comparações. E isso se dá também devido à escassez de estudos na área de bem-estar e comportamento. De modo geral, os objetivos do estudo eles foram claros, né, em sua totalidade, os objetivos foram claros e de grande importância para a estruturação do artigo. A metodologia proposta ela foi capaz de responder a todos os objetivos e perguntas realizados. Os resultados eles trouxeram as respostas desejadas, foram completados com sucesso. A discussão ela foi robusta, de certa forma, mas deixou a desejar, principalmente na inclusão de mais referências, mais autores para fazer comparações com os estudos, né? Mas, de certa forma, todos os assuntos eles foram referenciados de maneira correta e adequada. E as